Dizem que a vida começa aos 40, né? Eu não sei se ela começa agora, que eu fiz 40, mas eu tenho certeza de que ela fica mais clara, com certeza, conforme o tempo vai passando. E para quem está chegando no canal agora, né, é importante saber de uma coisa importante. Nos últimos 8 anos, eu venho tentando fazer um canal de YouTube dar certo aqui. E ele não deu. E eu poderia ter parado, mas a missão de simplificar a psicologia, ela continua a mesma. Então eu desisti do formato até anterior, mas eu não desisti do propósito em si. E hoje aqui, inaugurando essa nova fase, eu quero compartilhar o que eu aprendi nessas 4 décadas de vida e que são, para mim, 12 verdades brutais sobre a mente, sobre o trabalho, sobre as relações que a escola não ensina, que a faculdade não aprofunda e que se eu soubesse aos 20 anos, isso teria me poupado muita dor de cabeça. Então, sem enrolação, vamos direto para o ponto. Você não é a sua mente. A primeira coisa que eu demorei para entender é que existe uma separação nessas duas coisas. A gente tende a achar que tudo que a nossa voz interna diz é uma verdade absoluta, assim, de quem nós somos ou quem nós não somos. Mas não é. Você não é sua mente. Você é a consciência que observa a sua mente. A mente, ela é uma máquina de sobrevivência, vamos dizer assim. Ela está o tempo todo buscando problemas, perigos, criando cenários, tentando predizer o que vai acontecer. E, se você parar para pensar, tudo isso é pensamento. Tudo isso é produto da sua imaginação. O passado é só uma memória. O futuro é só um produto da sua imaginação. Então você só tem o agora. Só existe o agora. E quando você aprende a observar os seus pensamentos, sem se identificar com eles, ou seja, você consegue observar os seus pensamentos passando, mas não pega eles para você, você elimina grande parte do sofrimento do seu passado e você também elimina grande parte das ansiedades do futuro. Porque no fim das contas, você só tem o presente. É aqui que as coisas acontecem. Não é no passado e nem no futuro, que são produtos da sua imaginação, da sua mente, criações da sua mente. Quando você finalmente entender isso, você vai conseguir se livrar de um grande espectro de emoções negativas na sua vida. Segundo, seus pensamentos alteram como você se sente e como você age. Em terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia que eu faço, essa aí é a base, é o fundamento da teoria, né? Mas na prática, o que isso significa? Significa toma cuidado com conclusões precipitadas que você tira. Pensa assim, se você pensar, ninguém gosta de mim, você vai acabar sentindo tristeza e vai acabar agindo de uma forma a se isolar das pessoas. E porque você se isola, as pessoas também se afastam de você. Isso confirma o teu pensamento. Percebe que é um ciclo vicioso, né? E se o pensamento, na maioria das vezes, vem antes do sentimento, se você quer mudar como você se sente, você tem que parar de acreditar na primeira coisa catastrófica que o seu cérebro te conta, que passa pela sua cabeça. Sabe? Começar a questionar mais os seus pensamentos como se fosse um tribunal mesmo. Desafiar aquilo que você pensa. Porque nem tudo que você pensa é verdade. A gente é educado uma vida inteira a acreditar nisso. Não, confia no teu coração. Não, confia na tua intuição que vai dar certo. Só que às vezes o coração e a intuição estão errados também. E quando a gente aprende que aquilo que a gente pensa acaba balizando o que a gente sente e o como a gente vai agir, a gente entende então que bons pensamentos levam a boas emoções e atitudes. E maus pensamentos também levam a más emoções e más atitudes. Então é bom sempre lembrar dessa máxima, de que o que você pensa afeta o que você sente e como você age. E já que a gente está falando aqui de pensamentos, vamos pegar o terceiro ponto, que é 90% do que você pensa é ruído. O que isso quer dizer? Que a grande maioria das coisas que nos preocupam, elas nunca vão acontecer, na verdade. Você quer um número? Eu te dou. Estatisticamente falando, quase 90% dos seus pensamentos, das coisas que você pensa, não acontece. Você está entendendo a magnitude do que eu estou falando? Eu estou querendo dizer que, cara, a cada 10 coisas que você pensa, só uma acontece. 9 foi só gasto de energia de um cenário que você criou na sua cabeça. Para pensar sobre isso. Você pega até Sêneca, filósofo antigo, cara, muito antigo, sabe? Ele já dizia que a gente sofre mais na imaginação do que na realidade, sabe? E então, se só 10% das coisas que a gente
pensa realmente acontece, então isso quer dizer que grande parte das nossas preocupações é só ruído prazeroso. É distração, é preocupação inútil. E aprender a filtrar aquilo que de fato é edificante para você, aprender a separar barulho mental daquilo que realmente é valoroso e edificante para você, é o que vai transformar a sua vida conforme ela se desdobra para você. Quarto, a consistência é mais importante do que qualidade ou quantidade. Quando a gente tem aí 20, 30 anos, a gente quer fazer tudo muito rápido, muito intenso, muito perfeito, né? Mas a vida, ela premia, ela recompensa a constância. Repetição é a mãe das habilidades. Se você repetir o suficiente, você vai aprender virtualmente qualquer coisa. Pensa assim, quero aprender a dirigir porque eu bombo na prova de direção sempre. Se você repetir o suficiente, você vai desenvolver a habilidade de dirigir. Ah, eu leio tão devagar, por isso que eu desmotivo de ler, porque eu não leio muito lento, né? Se você repetir o suficiente, você vai aprender a ler mais rápido e, portanto, vai render mais. E, portanto, vai ler mais. Só que as pessoas hoje têm menos paciência, parece, com as coisas. Elas parecem que não querem pagar certo preço para as coisas, né? Então aí vem a pessoa com aquela meta de não, agora vai virar o ano e eu vou fazer academia e vou entrar no shape e tudo mais, só que não repete o suficiente. Não tem constância, a pessoa não comparece nos dias que ela se comprometeu a fazer. E é isso que que faz diferença. Não é ir lá e fazer o melhor treino, o treino mais demorado. É ir lá, é simplesmente isso, é comparecer. Você quer criar um hábito na sua vida? Quer ler mais, quer dormir mais cedo, quer fazer atividade física, quer perder peso? O que você quiser implantar na sua vida aí de hábito novo, você precisa começar pela constância e não se preocupar tanto se você está fazendo muito ou está fazendo bem. Se preocupe em comparecer. Depois que seu cérebro acostumou com a ideia de comparecer para fazer, aí você mexe na qualidade ou na quantidade, mas depois que já virou hábito. Antes disso, é só o seu perfeccionismo querendo estragar as coisas mesmo. Não queira ser atleta olímpico de final de semana, sabe? Não queira ir ficar 4 horas na academia e faltar o restante da semana. Isso não funciona de verdade na criação de hábitos. O que funciona é comparecer, é constância. Você falou que vai ser todo dia? Então compareça todo dia. Você falou que vai ser 3 vezes por semana? Então compareça 3 vezes por semana. Depois que virar hábito, você vai ajustando e aparando as arestas. Só vai lá e faz. É isso. Quinto, só dá para barganhar com o futuro se você sacrificar o presente. Todo mundo quer ter um futuro brilhante, né? Com sucesso e dinheiro e enfim, mas pouca gente quer pagar o preço hoje, sabe? E existe uma balança cósmica nisso. Se você quer liberdade financeira lá na frente, você vai ter que sacrificar o consumo, comprar agora. Você quer saúde na sua vida? Você vai ter que sacrificar o conforto do sofá. Você quer perder 10 quilos? Você vai ter que sacrificar a lasanha da mamãe que ela fez no domingo gostoso para você. Não tem mágica aqui. O futuro, ele é construído com os nãos que você diz para os prazeres imediatos que aparecem aqui no presente para você. Você sabe que, inclusive, procura na internet aí, vamos deixar aqui na descrição também, o teste do marshmallow, né? Que basicamente tem a ver com estudos que foram feitos no passado, e eles foram replicados hoje em dia também de várias formas, e esse estudo em específico mostrava o seguinte: eles colocavam crianças novinhas com um marshmallow e dizia assim, ó, aqui tá um marshmallow para você. Se você esperar, eu volto daqui a pouco e não comer, eu te dou mais um quando eu chegar, mas você não pode comer. Aí viram que as crianças que tinham a força de vontade de entender que se ela esperasse um pouco ela ia ganhar algo depois, mais um, essas crianças acompanharam elas por mais de 20 anos e viram que essas crianças que souberam esperar, que souberam dizer não para o prazer imediato do marshmallow agora, porque depois tem mais um marshmallow, é só esperar, ter a paciência de adiar a gratificação. Essas crianças, quando adultas, tiveram níveis maiores de satisfação com a vida, de desempenho escolar, e isso quer dizer o quê, então? Se você quer construir um futuro mágico para você, um futuro fenomenal, brilhante, com sucesso e, enfim, não tem essa de ser fácil. Você vai ter que dizer não na sua vida, vai ter que se privar de certos confortos e vai ter, sim, que estabelecer certos limites, porque só dá para barganhar com o futuro
negociar com o futuro se você está disposto a abrir mão do presente, sacrificar o presente. Sexto, só é possível ser feliz assumindo responsabilidade. Essa eu sei que dói lá no fundo, né? Mas ela liberta. Enquanto você culpar seus pais, o seu chefe, o governo, a política, ó, os dedos apontando, né, para lá e para cá, sempre para fora. Enquanto você ficar apontando dedos para fora de você, você vai ser uma vítima. E vítima não tem poder de mudança. Atenção para isso. Felicidade e responsabilidade, elas andam juntas. Quando você bate no peito aí e diz, a culpa é minha, a responsa é minha, por incrível que pareça, isso é ótimo. Porque se a culpa é sua, se a responsabilidade é sua, então a solução também está na sua mão, entende isso? E tem mais uma coisa importante. A gente já sabe em psicologia, através da ciência, que a gente constrói espectro de emoção positiva, ou seja, a gente sente e desenvolve uma vida emocional com emoções positivas como alegria, satisfação, prazer, gratidão, quando a gente está engajado em alguma atividade que tenha valor para nós. Ou seja, um objetivo ou uma meta, como o mundo business gosta de chamar, né? Mas basicamente é você perseguir algo que tem valor para você. Isso pode ser qualquer coisa. Pode ser dinheiro, pode ser trabalho, pode ser família, filho, isso, casar, carro, viajar, deixar uma marca no mundo, não importa o que seja. Mas se você tem um objetivo, você tem algo de valor para perseguir, para buscar, você traça uma rota e você percorre essa rota, no percorrer dessa rota, você desperta emoções positivas em você. E se você não tiver isso, se você não tiver um objetivo, um local para chegar, um valor para conquistar, e não for atrás disso, você vai ficar estagnado. E, portanto, você não desenvolve emoções positivas. Então, em palavras simples, o que eu quero dizer? Você só vai conseguir alcançar níveis de felicidade, você só vai conseguir sentir felicidade ou que você é uma pessoa feliz quando você assumir responsabilidades na sua vida. E não precisa ser a responsabilidade de ser um pai de família de 7 filhos. Não precisa ser isso. A sua responsabilidade ela pode ser grandiosa como essa, mas ela também pode ser mediana, como fazer o seu trabalho bem feito. Ou ela pode ser pequena, modesta, humilde, como tratar o seu pet melhor. E se você, por exemplo, sofre de depressão, e para você é difícil até de levantar da cama, pode ser simplesmente levantar da cama e tomar um banho. Pode ser arrumar sua gaveta de meias, está tudo bem. O que importa é que você tenha um alvo, um plano e a ação de seguir em direção a esse plano. Daí, você assumiu responsabilidade e, portanto, vai desenvolver emoções positivas na sua vida. Sem isso, o que você tem é tristeza, falta de sentido e desesperança. E você não quer isso para sua vida. Então, se você é uma pessoa irresponsável, ou de um jeito mais gentil de dizer, se você não é uma pessoa que gosta muito de assumir responsabilidades, é bom pensar melhor, porque sem responsabilidade não há felicidade. Sétimo, seja bom, mas não seja otário. Aqui tem uma confusão grande entre ser uma pessoa boa e ser uma pessoa que não tem limite. Bondade sem limite não é virtude, é autodestruição. Você consegue perceber isso? Porque, tá certo, você precisa ser generoso, ter empatia, ajudar o próximo. Sim, tudo isso é verdade. Mas você precisa ter dente, ter garra para se defender quando for necessário. Aprender a dizer não, aprender a estabelecer limites, sabe? É uma das formas mais elevadas de autorrespeito. Se você simplesmente sai dizendo sim para tudo, sim para um favor que te pede, sim para um dinheiro emprestado que alguém te pede, sim por tarefas que passam para você, e você sai dizendo sim para tudo, para agradar, para não frustrar, para não gerar discórdia, para não gerar briga, e você não estabelece limite, não diz não, aonde você acha que isso vai chegar? Adivinhou? Vai chegar numa pessoa sobrecarregada e com a sensação de injustiça. Porque quando é a sua vez de receber, as pessoas não devolvem na mesma magnitude. Estou dizendo aqui para você que o mundo é injusto e que você tem que ser egoísta, então não ajudar ninguém? Não estou dizendo isso. Não sai do 8 para o 80. Não cometa a distorção cognitiva do tudo ou nada, que está no meu livro, inclusive. Eu vou deixar aqui na descrição. Mas tem a ver com você aprender a dosagem, sabe? Ser uma pessoa boa, sim, mas não ser um otário. Uma pessoa que, de tão boa,
é explorada por manipuladores. Uma pessoa de tão útil que se sobrecarrega fazendo inúmeros favores e tarefas para os outros. Uma pessoa tão útil e bondosa que se prejudica porque tem medo de dizer não e frustrar o outro. Seja sim uma pessoa boa, mas não seja um otário. Oitava, comunicação resolve 80% dos problemas. Eu costumo brincar que se os personagens do Harry Potter sentassem para conversar honestamente, a saga ia ter metade dos livros. A maioria dos nossos conflitos, seja no casamento, no trabalho, nas relações do dia a dia, na família, nasce do eu achei que você sabia, sabe? Mas o óbvio, ele precisa ser dito, porque nem tudo que é óbvio para você é óbvio para o outro. E mais importante ainda, é você aprender uma técnicazinha simples, mas que pode verdadeiramente transformar as relações que você tem com as pessoas, que é para de ouvir para responder e começa a ouvir para compreender. Você certamente já sentiu isso conversando com alguém. Você está falando e a pessoa já está ali, ó, na escuta, montando a resposta na cabeça dela, ela está preocupada em te responder. Não seja essa pessoa. Se você ouve para compreender, as pessoas se sentem aceitas, validadas, amadas até. E é isso que desarma, que abre as pessoas para você poder entrar no coração delas. E aí você pode virar para mim agora e dizer assim, não, Harrison, mas eu me comunico bem, eu sou bom em expressar aquilo que eu preciso expressar e tal. Pode ser. Mas assim, 80% dos meus pacientes diziam a mesma coisa para mim. E aí quando eles fazem treino de assertividade em terapia, eles se dão conta de que na verdade eles eram novatos. De que eles não sabiam se comunicar, que eles não sabiam expressar e articular as palavras de uma forma que saia assertiva, ou seja, que saia gentil e clara. Normalmente sai agressivo, porque você está tomado por emoção. Quando você aprende a se comunicar com assertividade, muita coisa transforma na sua vida, porque isso gerencia conflitos, isso evita maus entendidos, e você passa a se conectar muito mais com as pessoas, com menos conflitos, menos discórdias e menos guerras, porque você reduz mal entendidos. 9. Mentir é brincar de Deus. E adivinha, você não é. Essa é pesada, eu sei, mas quando você mente, você está tentando manipular a realidade, está tentando dobrar a realidade de uma forma para ela caber nessa situação atual aqui. Tentando criar um mundo que não existe para controlar o que o outro está pensando de você ou da situação. E isso é tentar brincar de Deus. Mas você acha que não vai ter consequência? Você acha que você tem competência para isso? Esse seu cérebro limitado de carne vai ser capaz de lembrar de todas as distorções de realidade que você fez durante anos da sua vida? Você realmente acha que um dia a casa não vai cair? Você vai lembrar de tudo? Não vai. A mentira sempre cobra juros. E a realidade, ela sempre se impõe. Viver na verdade, por mais dura que ela seja, por mais difícil que às vezes seja, por mais que possa ser dolorido, porque às vezes dizer a verdade coloca você em problemas, mas simplifica a vida. Você não precisa ter memória boa para lembrar de tudo que você fala. E porque se você mente, você vai ter que lembrar das suas mentiras. E depois que você mentiu 500 vezes, como é que você vai fazer? Não dá. É muito mais fácil e muito mais vantajoso você simplesmente dizer a verdade. Ou pelo menos, não mentir. Não queira brincar de Deus. Você não tem competência para isso. 10. Autoconhecimento é o ingresso VIP para o palco da vida. Saber quem você é, quais são seus gatilhos, quais são suas vulnerabilidades, ou as suas forças naturais, ou como funciona a sua personalidade. Tudo isso não é luxo, isso é pré-requisito. Sem autoconhecimento, sem você se conhecer profundamente, você é um barco à deriva, sabe? Tá sendo levado aí pela opinião dos outros, como massa de manobra, você tá aí navegando pelo mundo sem um rumo, levando aonde o vento te leva. Quando você se conhece, você para de ficar comprando briga que não é sua, você para de perseguir sonhos que não te pertencem, sabe? Ele é um ingresso VIP pro espetáculo da vida, porque você sabe o que você quer e o que você não quer. E aquilo que você não quer, você não vai empurrar a sua goela abaixo só para agradar o outro. Você vai seguir aquilo que você acredita e vai sentir um senso de pertencimento a essa sua existência.
E isso aí não tem preço. Viver uma vida autêntica é o ápice da vida de um ser humano. 11. Ninguém sabe o que está fazendo. Na real mesmo, ninguém sabe o que está fazendo. Está todo mundo perdido nesse troço. Quando a gente é criança, a gente olha para os adultos e a gente acha que eles têm uma espécie de manual, assim, né? Que eles têm certeza de tudo, eles sabem o que estão fazendo, eles têm clareza do caminho, do que fazer, do que seguir. Mas a minha verdade, dos meus 40 anos, é que adultos não existem. É isso, adultos não existem. Nós somos todos crianças envelhecidas, improvisando e tentando fazer o nosso melhor. E aí você pode pensar que isso é meio desesperançoso, mas ao mesmo tempo isso tira um peso enorme das suas costas. Porque todo mundo tem insegurança. Todo mundo tem medo. E você, se está com medo, se está inseguro, você não é uma farsa, então. Você é só um ser humano em construção igual a todo mundo. E tá cheio de exemplos por aí no mundo, tá? O Tesla era obsessivo por múltiplos de 3 e fazia rituais que atrasavam a vida dele, assim. Isaac Newton, uma das mentes mais brilhantes da nossa história, trabalhava com alquimia secretamente e morreu virgem. Einstein, que todo mundo conhece, um grande gênio da humanidade, o cara se recusava a usar meia. Beethoven, ele mergulhava a cabeça dele em água gelada antes de compor as sinfonias dele. Que a gente mais recente tem também. A Lady Gaga, ela dorme com um ovo cenográfico que ela usou num Grammy que ela participou. O Johnny Depp, ele brincava de Barbie para testar as vozes dos personagens dele. E o Steve Jobs, criador do iPhone, da Apple, né, já falecido em 2011, o cara não usava desodorante e tentou curar o câncer que ele teve com uma dieta de suco de cenoura. Adultos não existem. Vou falar para você também. Adultos não existem. E por último, mas não menos importante, amar é o caminho, não é só um sentimento. Sendo a última coisa que eu quero falar, eu também deixei por último porque eu acho a mais importante e é a grande epifania da minha vida, que eu tive ali nos meus 29 para 30 anos. O amor, ele existe, mas ele não é aquele frio na barriga dos filmes, né? Aquela borboletas no estômago, aquele é paixão. E ela passa, tá? Estatisticamente a gente já sabe que em média ela dura de 6 a 12 meses, pode chegar até 2 anos, mas não mais do que isso. E quando ela passa, o que fica? Fica a realidade, ué. A realidade que aquela pessoa que você estava apaixonado, na verdade é uma pessoa torta e quebrada, como eu, como você e como todo mundo. E o que sustenta isso quando a dificuldade bater? Me fala. E ela vai bater, tá? Não pensa que não vai bater a dificuldade na sua vida. Você acha que vai suportar o fardo da convivência ali, do dia a dia, quando ela estiver chata na TPM? Ou quando ele não estiver lá tão bem de grana? Ou quando você precisar fazer sacrifícios que toda relação precisa, exige? O que você acha que vai manter você de pé quando você perder o seu chão? E você vai perder, porque a vida acontece. É isso aí, é o compromisso. É o compromisso de amar. Amor é decisão, amor é comportamento. É você acordar e escolher estar ali mesmo quando não é fácil. Amar é o caminho, porque nele tem solidez. Há um fundamento na rocha, entende? Termo bíblico, né? Fundamentos na rocha. Não é o dinheiro que você acumula, não é os seguidores que você tem, não é o carro, a casa ou a viagem, não é nada disso. Tudo isso é arrastado embora quando o furacão passar. Mas se a sua casa está na rocha, nenhuma enchente leva ela embora. E essa rocha é o amor. Mais especificamente é amar, como verbo que pressupõe ação. Porque além de solidez, amar dá sentido para essa loucura que a gente chama de viver, de existir. Você já parou para perceber que suas melhores memórias e os seus melhores momentos foram com as pessoas que você ama? Então, invista na qualidade das conexões que você cria e na capacidade de amar o que você faz e quem está aí do seu lado junto com você, mesmo que seja difícil. Amar, como verbo, como escolha, vai transformar você em um ser melhor, um ser que ama. E se o amor é o caminho, se amar é o caminho, então você está no caminho certo. Eu levei 40 anos para compilar essa lista. Eu espero que ela sirva aí de atalho para você que está aí em casa assistindo. E se esse conteúdo fez sentido aí,
Aproveita, porque esse aqui é o primeiro vídeo desse novo canal e aqui a gente vai falar sempre a verdade, sem rodeio, de um jeito prático que você entenda. Bem-vindos aí a esse novo começo, esse novo canal, primeiro vídeo, 0 inscritos, 0 visualizações, então me dá seu apoio, me dá o seu apoio, segue, curte, compartilha, vamos fazer a psicologia simplificada chegar até a cabeça das pessoas. A gente se vê no próximo.